A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e, como sempre, nós estamos ao vivo para levar até você muita informação, entretenimento e interatividade. E no programa de hoje você vai ver: Marinha solicita reajustes para plano de destruição dos cilindros. Esse é um dos assuntos que você vai ver hoje aqui no Hora Geral. Quer mais? Justiça absolve réus da tragédia do Carnaval Santista de 2013. Ex-namorado, esse daí, ó. O acusado de matar jovem e irmão dela está foragido. Ele ainda não se apresentou. O nosso convidado de hoje é o presidente da Câmara do Guarujá, o Edilson Dias. A Câmara do Guarujá que vem praticando ações junto com a população. Você vai saber que se a população não vem até a Câmara vai até a população. E você vai conhecer um pouco mais dos principais projetos que estão tramitando e sendo debatidos na Câmara da cidade do Guarujá. E você que é telespectador e morador do Guarujá, Vicente de Carvalho, pode também, a partir de agora, ligar e fazer a sua pergunta para o presidente da Câmara, Edilson Dias. Daqui a pouquinho ele entra aqui no estúdio do Hora Geral, tá certo? É o 981387000. Hoje é comemorado o Dia da Infância. Uma infância que eu, pelo menos, observo que as crianças não estão tendo uma infância como deveria, ou uma infância como eu tive, e que muitos dos nossos telespectadores tiveram, né? Poder brincar na rua, jogar taco, jogar bola, né? Subir em árvore, pegar carambola, sem lavar, já morder, né? Ou seja, brincar de rodas, brincadeiras infantis. Hoje as brincadeiras, elas são brincadeiras mais eletrônicas, onde a criança ela acaba ficando confinada sempre dentro de casa, né? Ali nos jogos eletrônicos não tem aquela atividade lúdica, não tem aquela brincadeira com os amigos, e isso é muito importante. Mas tudo pode partir da iniciativa dos pais também, né? Não é só ficar oferecendo algo para que as crianças fiquem no entretenimento e esqueçam as coisas boas da vida. E hoje também é o Dia dos Artistas. É muito bom, né? São muitos os artistas em várias áreas culturais, áreas sociais, né? Áreas de música. Parabéns a todos os artistas pelo dia de hoje e não esqueçam que eu estou com você. Abrindo o Hora Geral de hoje, o telespectador Sérgio Alexandre de Cubatão, ele enviou para o nosso WhatsApp, que é o 981387000, uma denúncia sobre a falta de asfalto e manutenção no Bolsão 7. Vamos ouvir a reclamação do nosso telespectador lá em Cubatão. Cubatão aqui no Hora Geral. Olá, amigos do Hora Geral. Olha, Douglas, eu gostaria de mandar um abraço aí a você. Aqui quem fala é Sérgio Alexandre. Douglas, eu te mandei algumas fotos e nós estamos aqui com um problema nas avenidas principais do Bolsão 7, né? Então nós gostaríamos aqui que você mostrasse e cobrasse da sua maneira, da maneira que a comunidade gostaria de que fosse cobrado do nosso prefeito, tá bom? Um bom dia para você que vai assistir de manhã e uma boa tarde para você que vai acompanhar a reprise aí do programa durante a tarde. Muito obrigado, Douglas, obrigado também a sua secretária Desirê, tá certo? Muito obrigado à equipe do Hora Geral, o programa que abala o litoral, tá certo? Boa tarde e bom dia a todos. Valeu, garoto! Tá vendo? Olha como é legal a interatividade do telespectador. Ele já faz parte. O telespectador já faz parte do Hora Geral. Se tiver que elogiar, ele elogia. Se tiver que cobrar, e tem que cobrar, ele vai cobrar, como é o caso do nosso telespectador. E nós procuramos a Prefeitura de Cubatão, que respondeu que um novo contrato para operação de tapa-buracos está em processo de licitação. Enquanto isso, a equipe de manutenção está mapeando os locais para detectar os problemas relacionados ao asfaltamento. Nós questionamos a administração municipal sobre a limpeza do mato na calçada, mas não tivemos resposta. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu estou começando a ficar nervoso com algumas prefeituras. E esse meu nervosismo não é nervosismo de ator, não é um nervosismo só para mostrar para o meu telespectador, é um nervosismo representando o meu telespectador. Quando eu sou obrigado a ler uma nota como essa, que a assessoria de imprensa de Cubatão me dá, que eles estão fazendo um levantamento, ou assessoria, vamos trabalhar, porque é o seguinte,
se vocês estão fazendo levantamento, um dos levantamentos nós estamos mostrando aqui no Hora Geral. Olha aqui, não precisa fazer levantamento, agora também não vai fazer levantamento dentro do gabinete que não vai achar nada. Olha só a quantidade de mato, olha o buraco, olha a rua cheia. Agora, se vai esperar para fazer uma nova licitação, o prefeito Ademário já está lá há 8 meses. Eu já trouxe o prefeito aqui uma vez, eu dei oportunidade dele responder algumas indagações. Óbvio que não foi possível perguntar todas as indagações, mas esses problemas, prefeito Ademário, eles precisam de uma solução, né? O mais rápido possível, porque não tem condição. Imagina uma noite você passar num buraco desse, né? Você vai quebrar o seu carro, né? Vai molhar quem estiver na calçada, não pode, né? Não pode. Vamos aguardar mais uma semana para ver se isso se resolve, né? E nós estamos de olho, né? Agora, aqui no Hora Geral, quando o problema é solucionado, o Hora Geral também mostra. Nós denunciamos no começo do mês as obras paradas na Escola São Jorge, na Zona Noroeste, em Santos. Parece que tem novidade por lá. O telespectador Jaime enviou um áudio para a gente. Vamos ouvir? Jaime, você aqui, Santos, no Hora Geral. Douglas, meu nome é Jaime, sou morador do Areia Branca e quero agradecer a você e a equipe do Hora Geral pela reportagem. As obras aqui na Escola São Jorge, situado na Nossa Senhora de Fátima, próximo ao Sambódromo, foram retomadas, como mostra as fotos aí. Agradecemos, a Zona Noroeste agradece a você e a toda a equipe do Hora Geral. Muito obrigado, Douglas. Jaime, tá certo, essa é a função do poder público, dar respostas. Começou uma obra, tem que continuar. Agora, Jaime, fique atento, né? Se quando entregar, se tem gente trabalhando, qualquer coisa, o Jaime pode ser um colaborador aqui do Hora Geral, trazendo informações e nós mostrando aqui para os nossos telespectadores das cidades que compõem a região metropolitana, tá bom? Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira. Vamos lá comigo, ao vivo, aqui no Hora Geral. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Temer amplia privatizações e tenta animar a economia. Pacote inclui venda de Casa da Moeda e Congonhas e também a liberação do PIS/PASEP. É difícil, né? Mas eu não vejo por parte do presidente Temer um enxugamento da máquina federal, né? A quantidade de assessores, a quantidade de despesas, né? Eu não sei se essas privações elas serão para cobrir o rombo do governo federal ou se são privatizações que vão retomar o crescimento do nosso país na qualificação profissional, geração de empregos, né? Pesquisa, seja tudo de importante que pode ser implementado através do governo federal. Essa foto que vocês estão vendo são as equipes de socorro que atuam no Rio Xingu, no Pará, onde barco naufragou anteontem à noite. Deixa eu ver aqui a foto debaixo da Folha de São Paulo. Olha ela aqui, ó. O procurador Rodrigo Janot e Ortega, procuradora venezuelana, destituída eles estão no encontro em Brasília. Pela foto, parece uma foto de flerte, mas não é uma foto de flerte, não. São as câmeras atentas do Pedro Ladeira, da Folha Press. Ele que tirou essa foto aí, estampou na primeira página da Folha de São Paulo. Naufrágio mata 10, ao menos, no interior do Pará. Cadê o Estadão? O Estado de São Paulo trazendo como destaque: Câmara retira a previsão de 3,6 bilhões para fundo eleitoral. Decisão é uma tentativa dos deputados de reduzir as críticas da opinião pública e da área econômica do governo. O governo lança 57 projetos de concessão e espera 40 bilhões. Venezuelana liga chavista à propina da Odebrecht. Tem aqui os jornais locais, Jornal Tribuna trazendo como destaque: Brasil é o 4º país do mundo em pornografia infantil. O ranking levou em conta as 56.924 denúncias via internet. Deixa eu ver, olha aqui a foto do meio, olha aqui, pessoal. História à vista, uma embarcação encalhada no século passado. Essa é uma provável explicação para os destroços de um navio encontrado na praia do Embaré, em Santos. Seriam do vapor Glória, olha só. Isso em 1909, pelo pintor Benedito Calixto, que está no destaque, olha lá, tá vendo? É a história da nossa cidade de Santos.
E essa foto, que é uma foto emblemática, desempregado faz apelo por uma vaga. Olha aqui, ó, como que está a situação. E você viu essa semana que eles se encontraram lá em Cubatão, capitaneados pelo presidente do Condesb e Alvebes, que tinham vereadores da região metropolitana, para discutir um plano, e o Mourão já avisou que em 90 dias, no máximo, sai esse plano de retomada de empregos, né, de movimentação para aumentar o emprego que está praticamente escasso na nossa região e colocando muitos desempregados, e não esquecendo dos 4 mil que só uma empresa em Cubatão demitiu, que foi a Uzi Minas. Diário do Litoral trazendo como destaque: governo vai liberar saque do PIS/PASEP para idosos. Corinthians marca no fim e abre 10 pontos na liderança do BR-17. Essas são as principais manchetes. Deixa eu arrumar essa foto aqui do Diário do Litoral no meio. Olha aqui, ó. É a mesma, né? Prefeitura de Santos isolou a área na faixa de areia próxima ao Canal 5, onde aparecem os destroços de uma embarcação. Eles foram descobertos na última terça-feira por funcionários que faziam a limpeza da praia. Tá certo aqui, ó. Plano de retomada do desenvolvimento será apresentado em 90 dias. Prazo foi dado pelo presidente do Condesb. 90 dias, tudo bem, tem que ser bem estudado esses 90 dias, mas a população quer um espaço menor para tentar conseguir um emprego e pelo menos passar o final de ano mais tranquilo junto com a família. Essas são as principais manchetes dos jornais, e você acompanhando aqui no Hora Geral. Olha, tem uma informação que eu acho importante, porque é o seguinte, tem um deputado, o deputado Marcelo Squassoni colocou nas redes sociais uma informação dizendo que estava tudo certo com relação aos cilindros, que ia resolver, acabou o sufoco, não sei o quê. Não é bem assim, deputado Marcelo Squassoni. Eu acho que o deputado tem que ter uma responsabilidade maior na hora de dar a informação correta aos seus munícipes e à população da região. Sabe por quê? Porque a Marinha solicitou reajustes no plano para a destruição dos 115 cilindros com gases tóxicos que estão armazenados no Porto de Santos. Eles seriam levados para o alto mar entre ontem e hoje. Porém, ainda não há uma data definida para que o procedimento comece. O capitão dos portos, comandante Alberto José Pinheiro de Carvalho, disse que solicitou ontem um reajuste no plano de reboque, tá vendo? Mas que a partir de hoje, essa questão deve estar resolvida. A balsa onde estão os contêineres com os cilindros e a embarcação que vai levar os trabalhadores estão no Porto de Santos. Ainda segundo a Capitania dos Portos, quando o procedimento for feito, o canal do Porto vai ser fechado para o trânsito de navios e a travessia de balsas. Viu, deputado Marcelo Squassoni? É bom dar a informação correta, porque, segundo a sua postagem ontem nas redes sociais, estava tudo resolvido. E não é bem assim. É importante ter cautela, uma cautela. A nossa região vem passando por momentos difíceis. Veja o que aconteceu na Local Frio, veja o que aconteceu na Ultracargo, veja o que aconteceu na refinaria Presidente Bernardes. E a informação é que se esses cilindros não forem transferidos com cautela, o efeito de uma destruição pode alcançar um raio de 9,5 km. Por isso, a preocupação da Marinha na nota que eu acabei de falar aqui. O presidente da Codesp está preocupado, o pessoal do IBAMA está preocupado, a promotoria do Ministério Público está preocupado, ou seja, todas as pessoas, a população está atenta e preocupada, né? Então não adianta falar, deputado Marcelo Squassoni, está tudo resolvido, porque ainda não está resolvido. Quando tiver resolvido, a gente dá a informação correta. A Justiça absolveu os 5 réus do processo relacionado à tragédia do Carnaval Santista de 2013. Na época, se você não se lembra, o Hora Geral faz você lembrar, 4 pessoas morreram eletrocutadas após um carro alegórico da escola de samba Sangue Jovem esbarrar na rede pública de alta tensão. 4 réus são da escola de samba e 1 é servidor da prefeitura. O Ministério Público denunciou os 5 por homicídio culposo quando não há intenção de matar, pois eles teriam cometido negligência e imprudência. Segundo a juíza Lívia Costa, houveram erros na organização do desfile, mas não atribuíveis aos réus. Tá vendo? Agora, uma notícia triste, e essas notícias acabam preocupando a nossa região, né? Matheus Fernandes da Silva, de 24 anos, acusado de matar a ex-namorada e o irmão dela, ele está foragido. Ele deveria se apresentar ontem na delegacia sede do Guarujá, o que não ocorreu.
O delegado pediu a prisão temporária de Matheus. O caso aconteceu nesse domingo passado. Matheus não se conformou com a separação da Natália, né? Ela não queria mais saber do relacionamento. Não quero mais saber. Como não? Não, eu não posso viver sem você. Ele era possessivo. Resumindo, né? Ele acabou matando a facadas. Ela, né? E o irmão dela de apenas 12 anos. Se você tem alguma informação sobre o paradeiro de Matheus, pode ligar, deve ligar para o Disque Denúncia 181 e você não precisa se identificar, tá certo? Este é o Hora Geral e nós estamos ao vivo levando informação para você. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x3. A subida está sendo feita apenas pela pista norte da Imigrantes, portanto, cautela ao pegar a estrada. Já na Cônico Domênico Rangoni, na Paz de Manoel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Na travessia de Balsas, neste momento, 6 embarcações. Guarujá Bertioga, 1 embarcação. E São Sebastião e Ilhabela com 3 embarcações de boa visibilidade lá no litoral norte. O rodízio é para veículos com placas finais 7 e 8. Ô Douglas, quinta-feira, como é que será o tempo, hein? Será que vai chover, vai fazer sol? Vamos saber agora com o nosso radar meteorológico. A previsão para essa quinta-feira é de predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Aqui em Santos, como você percebe, a mínima será de 15 e a máxima de 21. Vamos até Bertioga, a cidade caçula da região, a mínima de 16 e a máxima de 20 graus. E também em Praia Grande, a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. E esse é o nosso radar meteorológico aqui no Hora Geral. Esporte, apoio, Nita Alimentos. Com Nita, é muito mais gostoso. O Corinthians venceu a Chapecoense por 1-0 na noite de ontem, uma partida sofrida. O Timão marcou o placar com um gol de Jô aos 44 minutos do segundo tempo. E o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 50 pontos, 10 a mais do que o segundo colocado, o Grêmio, e 13 a mais do que o Santos, que está na terceira posição. A Chapecoense está com 25 pontos e próxima da zona de rebaixamento. O Timão volta a campo no sábado, quando recebe o Atlético em Itaquera. Já a Chape enfrenta o Avaí no sábado em Florianópolis, Santa Catarina. Viu o gol aí? O único gol do Corinthians logo no finalzinho do segundo tempo, né? E olha só, comemorando, né? Você que é corintiano deve estar contente, né? Tá certo. Bom, vamos chamar agora o Sérgio Mendes. Cadê o Sérgio Mendes? Sérgio Mendes? Opa, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Douglas? Bom dia. Bom dia. Novidades sobre o Porto Conecta, meu amigo? Pois é, Douglas. Olha, muitas pessoas ligando aqui no nosso WhatsApp, mandando mensagens no 981387000 e querendo saber mais, né? Querendo saber mais do Porto Conecta. E aí eu digo sempre o seguinte, ó, fala com o pessoal da Regional Seguros, eles estão preparados para dar toda a orientação que você precisa no 95540-5454. Mas uma das perguntas mais recorrentes é assim, mas vem cá, quanto custa? É assim, o Porto Conecta, ele tem vários planos que vão se adequar ao seu orçamento. Tem um plano, por exemplo, que é o plano Conecta mais 5, que você tem 5 GB de internet e tem ligações ilimitadas para fixo, para celular, inclusive DDD, e que você vai pagar R$ 129,90, entre outros benefícios que aí só o pessoal da Regional Seguros vai poder dar para você mais detalhadamente, porque nós não temos tempo para detalhar tudo, não é isso? Então entre em contato agora com a Regional Seguros que você vai se conectar com a melhor operadora de celular do Brasil, 95540-5454. Repita. 95540-5454. E aí você vai entrar em contato com Porto Conecta, que é a parceria do Hora Geral com a Regional Seguros e Porto Conecta, Douglas. Agora, eu já tenho um plano, mas eu quero só obter informações. Eu também posso mandar um WhatsApp para a Regional Seguros para conversar com o pessoal sobre o Porto Conecta? Lógico, sem dúvida. Eu vou ser bem atendido? Tem, 95540-5454, é uma equipe própria, não é terceirizada, é a própria equipe da Porto Conecta que vai dar toda a orientação. Ótimo. Muito obrigado, Sérgio Mendes, um abraço para você. Valeu, Douglas. Bom, depois do Sérgio Mendes, eu quero chamar aqui o nosso amigo Rafael Quaresma, ele que é o coordenador do PROCON Santos, que a partir de amanhã, sexta-feira, ele vai estar dando dicas aos nossos telespectadores sobre o direito do consumidor. Rafael Quaresma, você vai estar aqui com a gente, é isso mesmo?
Olá, amigos do Hora Geral. Eu sou o Rafael Quaresma, coordenador do Procon de Santos, e estarei com vocês aqui no programa para esclarecer as dúvidas e dar dicas sobre os direitos do consumidor. Participe você também, mande a sua dúvida, envie a sua dica para o WhatsApp aqui do programa para que a gente possa esclarecer. Eu sou o Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos, estou aqui no Hora Geral em defesa do consumidor. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas. Estamos de volta com o Hora Geral ao vivo e estamos recebendo nesse momento o presidente da Câmara do Guarujá, o vereador Edilson Dias. Tudo bem, presidente? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço ao convite para participar do programa e quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo neste momento. Presidente, eu fiz questão de convidá-lo e eu faço isso com todos. Tem aqueles que às vezes não vêm, a gente não sabe por quê, né? Mas o senhor prontamente sempre atendeu aqui a nossa produção, porque eu vejo através do Hora Geral, uma forma de o senhor falar para muitas pessoas, né? Ou seja, e ao mesmo tempo prestar contas. E tem um assunto que eu julgo importante e eu quero que o senhor já até explique para o telespectador, muitos deles são moradores da cidade do Guarujá, Vicente de Carvalho, Guarujá, a cidade é uma só, né? A respeito de um projeto que eu julgo importante, que é a sessão itinerante, ou seja, se o munícipe, se o eleitor não vai até a Câmara vai até ele. E se não me engano, já são mais de 4 sessões itinerantes que a Câmara do Guarujá vem promovendo na cidade do Guarujá. Como que é a participação da população com essa ideia que eu julgo na nossa região, não sei no Brasil, inovadora das sessões itinerantes? Olha, foi criada através de um projeto de minha autoria, né, e foi aprovado por unanimidade. Ótimo. Pelos vereadores, e nós iniciamos este trabalho a partir de abril. Na verdade, deste ano? Isso, deste ano. Na verdade, nós já fizemos 8 sessões, porque são 2 modalidades. Nós criamos através desse projeto a Câmara Jovem, que em toda a primeira quinzena do mês a gente faz uma sessão numa instituição de ensino. E nós criamos também a Câmara no Bairro, que aí na segunda sessão de cada mês, a gente faz uma sessão num determinado bairro previamente escolhido. Então nós já fizemos 8 sessões, 4 sessões da Câmara Jovem e 4 sessões da Câmara no Bairro, e tem sido um sucesso a participação e tem servido, né, todos os questionamentos, perguntas, as ideias, tem servido para que os vereadores possam balizar, construir, elaborar os seus trabalhos no Legislativo em sintonia com aquilo que a população pensa e apresenta nessas sessões. Agora, eu acho importante também, nós temos imagens, presidente, que é uma forma da população se posicionar em determinados projetos, porque o que nós observamos no Brasil, o senhor sabe muito bem, o senhor é um político respeitado na região, o quanto que a classe política está sendo massacrada. Mas eu vejo que ainda existe possibilidade e tem espaço para políticos sérios. E quem que vai avaliar essas iniciativas? É a própria população que às vezes não quer participar, mas tem a política lá do bairro, tem a política no trabalho, tem a política na escola, tem a política na empresa, mas quando é a política da cidade, ela às vezes acaba não participando. A imagem que nós estamos mostrando é de um número significativo de pessoas, mostrando que a ideia do seu projeto está tendo eco, está encontrando aí um bom resultado junto à população, né? Que balanço o senhor faria dessas 8 sessões itinerantes na cidade do Guarujá? Extremamente positivas, né? Casa lotada em todas elas e talvez, né, inclusive na cidade de Guarujá, nós somos a única Câmara, né, da Baixada que tem as sessões itinerantes. No início, os vereadores eles estavam um pouco reticentes. Poxa, mas como é que nós vamos realizar uma sessão numa instituição de ensino, num bairro, com esse clima político negativo que nós estamos vivenciando, né? Escândalo após escândalo.
E eu disse o seguinte, olha, a gente tem que fazer exatamente aquilo que o povo quer. O povo, a população, os eleitores querem ser ouvidos, querem ter a oportunidade de pegar o microfone e falar para os vereadores, e não os vereadores falar para as pessoas. E isso tem sido bastante positivo, as pessoas têm participado. Ontem mesmo a gente estourou o horário, muitas pessoas querendo fazer perguntas pertinentes e, ao contrário do que alguns pensavam no início desse projeto, temos sido, Douglas, recebido muito bem, com muito respeito, com muito carinho, não só pelos estudantes, mas também por toda a população que tem participado desse projeto. Sabe o que eu sinto, presidente? Eu não estava lá, né? Mas eu quero ver se numa próxima oportunidade eu vá pessoalmente com a equipe do Hora Geral para entrevistar, inclusive, algumas pessoas, já estou me comprometendo. Sua assessoria vai me informar as próximas sessões itinerantes, mas por que tem esse respeito? Porque o senhor está dando essa oportunidade como presidente do Legislativo, junto com os vereadores, é claro. Então, na hora que a população, está vindo no meu bairro, eu vou me sentir importante. Ou seja, essa reciprocidade é fundamental. Por quê? Porque valoriza o legislativo que está no bairro daquela pessoa que acaba tendo muitos problemas. E essa cobrança, que acredito que tenha de alguns projetos, o senhor também se sente mais credenciado ao levar ao executivo. Porque é ele quem vai executar aqueles problemas das sessões itinerantes. E quem faz a ponte entre a população e o executivo são os vereadores, né? E duas observações. Nós não implantamos esse projeto próximo ao período eleitoral. Nós implantamos já no início da legislatura. Primeiro ano de mandato, a gente já implantou, né? Até para que não exista aquela crítica, olha, deixaram para fazer isso no último ano de mandato, só para fazer as reuniões nos bairros, enfim. Nós vamos fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano de mandato, se Deus quiser. Prefeito, presidente, nós tem um outro projeto interessante de uma situação triste que nós estamos vivendo, inclusive um dado ontem da Folha de São Paulo mostrando o aumento do feminicídio, que é triste o quanto que as mulheres elas estão sendo vitimadas de maus tratos, e é um número cada vez maior. E o que nos preocupa é que a mulher, às vezes, ela fica com receio de denunciar, porque muitas vezes o agressor está no mesmo teto e ela se sente acuada em denunciar o agressor. Esse é um quadro social que preocupa a sociedade brasileira. Eu não sei se essa foi uma das razões para o senhor ter apresentado um projeto 10% de vagas para empregos de mulheres vítimas de violência. Eu não sei se o senhor levantou essas informações, esses dados, para apresentar um projeto desse na Câmara do Guarujá. Olha, como você bem disse, Douglas, né, a gente assiste aí todos os dias notícias de feminicídio, né, assassinato de mulheres. E muitas vezes isso ocorre, só que tem todo um histórico anterior. Primeiro se inicia com agressões verbais, depois com ameaças, depois já parte para agressão física e em muitos casos termina de uma forma trágica, como a gente vem acompanhando. No Guarujá nós temos 2 programas sociais, um programa que foi criado em 2005, que chama-se Locação Social, e um programa que foi criado na gestão do ex-prefeito saudoso Maurici Mariano, que é a Frente de Trabalho, né? Então nós apresentamos 2 projetos na Câmara Municipal visando atender essa demanda, né, essa necessidade das mulheres vítimas de violência. Diga-se de passagem, nós temos uma associação de mulheres progressistas no Guarujá que trabalham esse tema, e elas que nos deram, né, que foram ao meu gabinete e me deu essa ideia de apresentar esses projetos, então a gente não pode deixar de citar. Quais são os projetos? Para a gente garantir a inserção também da mulher vítima de violência na locação social, que é um valor que a mulher acaba recebendo, obviamente aquela que está desempregada, para que ela possa alocar um lugar e sair debaixo do teto do ambiente do agressor. O seu companheiro agressor. Porque muitas vezes as mulheres, Douglas, não se libertam, né, dessa violência porque não tem para onde ir, dependem financeiramente do esposo, muitas vezes tem 1, 2, 3 filhos, e aí ela pensa, como é que eu vou sair daqui com os meus filhos? Vou passar fome? Vou morar debaixo de um viaduto? Vou ficar nas ruas? Enfim,
Então, a locação social é para garantir uma moradia a essas mulheres. E o outro projeto é para que elas também sejam inseridas nesse programa da Frente de Trabalho, que possibilita que a Prefeitura de Guarujá possa contratar por um ano 1.000 pessoas desempregadas da cidade. Então, a gente está tentando reservar 10%, ou seja, de 100 vagas para as mulheres vítimas de violência. Obviamente, se as 100 vagas não forem ocupadas pelas mulheres vítimas de violência, o restante, né, das vagas podem ser ocupadas por trabalhadores que não sejam mulheres, enfim. Mas a gente garantindo a locação social para essas mulheres e garantindo uma renda mensal de um salário mínimo, que é o que esse programa proporciona, a gente tem aí uma grande possibilidade de libertar essas mulheres vítimas de violência constante e fazer com que elas possam ter coragem e tomar a decisão de abandonar aquele lar e reiniciar a sua vida de forma digna e iniciar uma nova vida, né? Deixar de ser agredida periodicamente, constantemente, que é o que a gente vê lá no município de Guarujá em muitos casos. Tu sabe, presidente, o senhor está falando, eu estou aqui imaginando, porque tudo que eu faço é pensando no telespectador. Isso que o senhor está fazendo é política. E a gente vê que quando uma política ela é feita em prol da comunidade, quando houve, quando tem uma demanda, isso é fundamental, porque é através de projetos como esse apresentados pelo presidente Edilson Dias, acaba sendo, tendo uma repercussão muito grande dentro da sociedade. Por isso que a gente fica sempre cobrando uma participação maior da população daquilo que o vereador, que é o representante da população, né? É o vereador que está no bairro, né? É ele que vai na padaria, vai no banco, né? Ele sabe os problemas que a cidade tem e ouve e tenta levar ao executivo para que o executivo possa dar respostas e responder, executar as demandas da população. Só para finalizar essa pergunta, Douglas, se você me permite, né, obviamente tem todo um trâmite, né? A mulher vítima de violência tem que registrar um BO na Delegacia da Mulher, ser atendida pela Secretaria de Assistência Social através do CREAS, e obviamente as mulheres que serão encaminhadas para locação social e também para frente de trabalho, até porque elas precisam de uma renda. Se vai locar uma casa, precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa se alimentar, enfim, e ter essa renda por pelo menos um ano. Quem vai fazer o encaminhamento dessas mulheres é justamente o Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Mulher do município de Guarujá. Então a lei é bem completa para não ter nenhum tipo de problema. E será votada a semana que vem, né? Na próxima terça-feira a Câmara votará esses dois projetos. Presidente, outro dia eu vi uma reportagem, não vem ao caso quem, foi aqui na região, de um vereador falando assim, não, o que o prefeito quiser, ele sabe que ele pode contar com a gente. Eu fico preocupado quando eu ouço isso, sabe por quê? Porque no meu entendimento, por favor, fique à vontade, são dois poderes, o legislativo e o executivo. Eu acho que o executivo, se for inteligente, ele vai ouvir o legislativo. Exatamente. Porque é o legislativo que tem um contato mais direto com a população no seu dia a dia, com as sessões itinerantes, com as sessões nas câmaras municipais. Então, eu acho que essa relação não pode ser uma relação de continuidade, e sim uma relação de respeito. Exatamente. Que o Poder Legislativo é aquele que discute, que propõe as leis que vão beneficiar a população. E aí depois é o prefeito quem vai sancionar ou não. Exatamente. Né? Por que eu estou fazendo toda essa explanação? Porque recentemente, quando o senhor esteve aqui da última vez, o senhor falou que ia entregar uma economia da Câmara do Guarujá. E essa economia já foi entregue, ou seja, esse dinheiro, se não me engano, acho que é uma parte, acho que foram 2 milhões, o prefeito vai utilizar na área da saúde. O senhor tem observado se esse dinheiro está sendo mesmo direcionado para a área da saúde? Eu acho que até o momento o senhor dá uma satisfação para a população do Guarujá, presidente. Sim, de forma rápida, né, para a gente resumir, foi através da implantação no início da minha gestão na Câmara, há cerca de 7 meses, nós implantamos um programa rígido de corte de despesas, redução dos valores dos contratos, enfim. E nós fizemos uma projeção de uma economia de 25% em relação a todo aquele montante que nós temos para custear e para investimento da Câmara. Então serão aproximadamente 4 milhões. Fizemos um acordo com o governo
para devolver esses recursos antecipadamente e não no dia 31 de dezembro deste ano, até para que o prefeito pudesse fazer frente às necessidades da Secretaria de Saúde. E o acordo que nós fizemos é que ele comprasse 326 equipamentos para equipar todas as UPAs do município, que são 5, contemplar com um aumento de 15% 3 entidades sociais que cuidam de pessoas com deficiência, que é a PAAGE, a APAI, o CRPI, equipar os 2 conselhos tutelares e equipar o Conselho Municipal de Saúde, inclusive com veículos. Esse valor é suficiente para tudo isso? Esses 4 milhões são suficientes para tudo isso. Ótimo. Nós fizemos o orçamento anterior, enfim, e o prefeito se comprometeu. No último dia 26 de julho, nós já fizemos a primeira entrega da primeira parcela, de um total de 2 milhões. E dentro de 2 meses, nós vamos estar entregando a segunda parcela, um total de 2 milhões, e o prefeito nos garantiu que os processos licitatórios para aquisição desses equipamentos já estão em andamento na prefeitura. Então, acredito aí que em 2, 3 meses nós teremos todos esses equipamentos já instalados nas UPAs, né? São equipamentos, desde equipamento de pequeno porte, de pequeno valor, como oxímetro, respiradores portáteis, macas, berços para crianças, cadeiras de roda, até equipamentos mais complexos e de alto valor, como 2 ambulâncias tipo B, aparelhos de raio-x digital de última geração, enfim, é a Câmara cortando na carne, economizando, devolvendo esses recursos para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa investir na população através da melhoria do sistema de saúde com as UPAs totalmente equipadas. Uma observação que seria importante até o presidente explicar, muitas vezes quando a gente vê, quando um governo ou um deputado fala, mandei uma emenda lá para a cidade tal, não significa que essa emenda, não importa o valor, ela não cai na conta no dia seguinte, depende de um projeto. Mas nesse caso, no Guarujá, o dinheiro já foi economizado no primeiro semestre, já foi devolvido para a Prefeitura, agora é a Câmara que está cobrando para que o processo licitatório ocorra o mais rápido possível, dentro da lei, para que todos esses equipamentos para a saúde possam estar à disposição da população. Ou seja, é muito mais rápido o resultado quando se tem uma economia. Perfeito. Os 2 milhões, no dia 26, já foram repassados à Prefeitura. O cheque já foi entregue. E daqui a 2 meses, 60 dias, nós vamos entregar mais 2 milhões. E aí o prefeito assinou um ofício conosco, acatou uma sugestão da Câmara, né, de investir em tudo aquilo que eu já disse aqui, e agora cabe à Câmara cobrar. Inclusive ele disse que quando for fazer a entrega desses equipamentos, vai chamar os vereadores para fazer a entrega juntamente com ele. Então nós estamos aguardando e eu tenho certeza que o prefeito vai cumprir com o acordo que foi firmado com a Câmara, e por isso que o nosso slogan na Câmara é o seguinte, Douglas, com união, ou seja, quando a gente fala união, legislativo e executivo, com união e boa gestão, que são as economias que nós estamos fazendo, quem ganha é a população. Você está certo. Presidente, eu faço algumas abordagens, pensando sempre no público telespectador, porque eu fiquei mais de 13 anos à frente, participando do Telejornal Opinião. Eu conheço muitas características da cidade, conheço muitos políticos, alguns bons, outros nem tanto, né? E eu vejo que depende de uma vontade política deixar uma marca à frente do Legislativo ou do Executivo, né? Eu vejo muitas críticas com relação aos políticos, volto a repetir, mas existe trabalho sério sendo desenvolvido nas cidades. E é a população quem vai observar, é a população quem vai julgar. E esse procedimento da Câmara do Guarujá acaba servindo até de exemplo para outras câmaras. E eu observo também que o senhor não fala unicamente no presidente, o senhor envolve todos os vereadores, porque cada um deles representa a população da cidade do Guarujá. Ou seja, é uma harmonia, podemos dizer, que existe dentro do Legislativo da Ilha de Santo Amaro. Douglas, eu tenho recebido o apoio dos vereadores. Isso é bom. Né? Obviamente, no início foi um pouco difícil, né? Porque a gente mudou totalmente a postura da Câmara Municipal, seja em relação à transparência, que você tem acesso agora a muitas informações no site da Câmara, que antes você não tinha. A gente tornou rígido o uso dos carros oficiais, que inclusive contribuiu para essa economia, porque quando a gente economiza com pedágio,
quando a gente economiza com combustível. Então, exato. esses 4 milhões estão inseridos também nesse contexto. Mas a mesa diretora e os vereadores têm apoiado a nossa gestão, até porque, com o passar desses meses, eles perceberam que a população tem apoiado essas ações da Câmara Municipal. Os vereadores, quando frequentam, né, os seus bairros, têm sido abordados por cidadãos e cidadãs, elogiando a postura que essa Câmara está tendo. Então, eu acho que isso fez com que eles entendessem que nós estamos no caminho certo. E disse ao prefeito no início da minha gestão: olha, não é porque eu sou presidente e eu não apoiei a sua campanha para prefeito, eu apoiei a sua adversária Raifa Hamad, o que a gente tem que fazer, prefeito? Esquecer a questão partidária, esquecer a eleição, esquecer que nós somos adversários e pensar na cidade. Nós vamos divergir em muitos momentos, como você disse. O Poder Legislativo não pode ficar submisso ao Poder Executivo, são poderes independentes. Vou concordar com ele em alguns momentos, vou discordar em outros momentos, mas vamos ter como foco a nossa cidade, a nossa população que tanto está sofrendo, e é por isso que a gente fez esse acordo, para a gente contribuir. O Legislativo está contribuindo com a sua parcela para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, que vem sofrendo já há bastante tempo. Esse é o nosso objetivo. A eleição depois da gente ver. Perfeito, presidente Nilson Dias, presidente do Legislativo do Guarujá. É assim que se faz política, de uma forma séria e respeitosa e, lógico, né, sempre observando o clamor da população. Por falar em população, tem perguntas aqui dos nossos telespectadores no 981387000. O Alexandre mandou uma pergunta via WhatsApp. O Executivo publicou ontem uma economia de R$500 mil no Diário Oficial. Não seria um valor tímido frente aos 4 milhões economizados pelo Legislativo? Alexandre. Sim, é um primeiro passo, né? Eu acho até que o prefeito tem percebido a nossa experiência. Ele esteve no dia 26 de julho, nós apresentamos na Câmara Municipal, naquele momento, slides mostrando todas as economias que nós realizamos, como era o valor do contrato anterior e para que valor foi reduzido, de que forma. Todas as empresas que aceitaram a renegociação para reduzir os valores permaneceram com os seus contratos. Aquelas que não aceitaram a redução, nós fizemos novas licitações e reduzimos o valor. Ótimo. Então o prefeito parece que está indo também nessa linha. É um valor importante, mas tendo em vista, se você comparar com o orçamento da prefeitura, receita corrente líquida de 1 bilhão, uma economia de 500 mil dá 0,5%. O Legislativo, com os 4 milhões e com um orçamento 50 vezes menor, nós estamos economizando 25% do nosso orçamento de custeio e investimento. Ou seja, a Câmara economiza 25% e a Prefeitura apenas 0,5%. O que o prefeito tem que fazer, na minha opinião, é renegociar todos os contratos, inclusive aqueles contratos milionários de 70 milhões, 29 milhões, 34 milhões, 20 milhões. Esses contratos têm que ser renegociados, que aí você vai atingir uma economia muito maior e aí vai sobrar dinheiro para fazer frente às prioridades que nós temos na cidade e que não são trabalhadas já há muito tempo, há anos. Exatamente. Mais perguntas aqui para o presidente da Câmara do Guarujá, Nilson Dias. A Josilda também via o WhatsApp. O senhor, como presidente da Câmara, pode ajudar na questão da falta de medicamentos? Ô, Josilda, deixa eu explicar, presidente, muita reclamação. O senhor não é prefeito, o senhor é presidente da Câmara, mas já muitas perguntas, muitas indagações, a semana toda, falta de medicamento no Guarujá. Tem essa reclamação na Câmara? Sim. Primeiro eu quero mandar um abraço para o Alexandre, que mandou a pergunta. E a Josilda do medicamento. Josilda também, o meu abraço. Josilda, realmente tem essa reclamação. Existe a falta de diversos medicamentos nas 3 farmácias do cidadão, que são as farmácias da Prefeitura, e não tenho como não deixar de fazer essa crítica, né? Nós temos um prefeito que é médico e que não está no governo apenas 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é o 8 meses. Já está há 8 meses, ou seja, uma licitação para a compra desses medicamentos já deveria ter sido finalizada. E nós tivemos um problema sério, Josilda, semana passada. O que aconteceu? A Prefeitura
abriu um processo licitatório para a compra de medicamentos, Douglas, e me parece que o edital, me parece não, com certeza, o edital que foi elaborado para a abertura dessa licitação, o Tribunal de Contas entrou na parada e mandou suspender a licitação por possível direcionamento da licitação. Colocaram uma exigência no edital que implicaria na participação de mais empresas e o Tribunal de Contas entendeu que o tribunal estava... que a prefeitura. Isso, o Tribunal de Contas entendeu que o edital da prefeitura estava ilegal e mandou suspender a licitação. Ou seja, se a gente já tem falta de medicamentos hoje, com a licitação suspensa, até que isso se resolva, nós vamos ter mais 6 meses pela frente, Josilda. Esse quadro só tende a se agravar. A pergunta que se faz é, quem foi o responsável pela elaboração desse edital que fez com que se emperrasse a licitação, a compra de um produto de suma importância para a população? Essa resposta nós vamos buscar. O que cabe a nós, Josilda, é fiscalizar e nós vamos querer saber o porquê que tentaram fazer um edital direcionado para uma determinada empresa vencer a licitação e ocasionou todo esse transtorno para a nossa cidade. Presidente, o senhor sabe que eu conheço muitas pessoas da política aqui da nossa região. E às vezes eu dou algumas ideias aqui no Hora Geral, porque eu acho que não é tão difícil. E eu até quero reproduzir aqui na sua frente. Quando veio essa reclamação na terça-feira, você sabe o que eu pensei e falei aqui? Por que o prefeito Walter Suman não pega o telefone? Né? Questão de saúde. Essas pessoas precisam de medicamentos, as pessoas podem vir a morrer. Ô, Márcio França, meu vice-governador do PSB, tudo bem? Me ajuda, por favor, preciso resolver. Vem aí no governo do estado, vem com o Davi Wipe. Alguns medicamentos é urgente para a população. Eu penso assim. Porque são do mesmo partido, são pessoas que estão próximas e nós estamos falando de remédio, de medicamento. Já imaginou o presidente sem medicamento controlado um mês? O que acontece? Verdade. Então, não é o sensacionalismo, a população quer o imediatismo. E o senhor sabe o quanto que o senhor é cobrado por uma ação que depende do executivo, não, presidente? A população até que tem um entendimento correto. Nos primeiros meses, nos primeiros 3, 4 meses, a população não fazia essas cobranças, mesmo com a falta de medicamentos. Porque eu entendi a seguinte, da transição. Olha, o prefeito assumiu, né, tem que esperar ele fazer uma licitação, enfim, mas nós já estamos aí há praticamente 8 meses e não se concluiu a licitação e continua faltando medicamento, né? Assim como nós tínhamos problemas na gestão anteriores, problemas graves, inclusive em relação à merenda, de uma prefeita que era professora, será que nessa gestão nós vamos ter sempre problemas na área de saúde de um prefeito que é médico? Então isso é inadmissível. Então essa cobrança eu faço sim, dentro daquela linha que eu te falei. Se o prefeito acertar, eu bato palmas, mandar projetos bons para a Câmara, a gente aprova. Agora, a nossa independência nós vamos manter e quando eu tiver que fazer críticas, nós vamos fazer, Douglas. Tá certo. Rapidamente, mais uma pergunta aqui no Hora Geral para o presidente da Câmara, Dilson Dias. O Antônio viu o WhatsApp, por que a população não foi chamada para a votação do aumento de cadeiras na Câmara? Não foi chamada, presidente? Antônio, a população não foi chamada pelo seguinte, esse projeto apresentado pelo vereador Bispo Bauer, é bom que se diga, né, que a gente às vezes vê alguns comentários nas redes sociais em relação ao presidente. O presidente da Câmara, ele é responsável pela administração da Câmara e pela condução das sessões. O presidente não manda em vereador. Cada vereador, toda terça-feira, na primeira parte da sessão, Douglas, tem de 2 a 3 horas para que todos possam falar e apresentar os seus trabalhos, viu, Antônio? Então, o vereador tem esse discernimento, essa liberalidade, esse direito de apresentar o trabalho que ele quiser. Agora, se todos os vereadores, ou uma parte dos vereadores, irão votar a favor ou contra, isso vai dar consciência de cada um. Então, o vereador Bispo Mauro apresentou uma alteração à lei orgânica para aumentar de 17 para 21 cadeiras. Eu sou totalmente contra essa medida. Estou trabalhando para angariar votos para que quando esse projeto for votado, ele seja rejeitado. E será votado na próxima terça. Então, respondendo à pergunta, a gente não chamou, e eu costumo chamar a população para essas votações polêmicas, através do meu Facebook, através do WhatsApp, a gente não chamou
porque a votação ainda não aconteceu. Acontecerá terça que vem. Na terça-feira, na próxima terça-feira, a primeira votação. São duas, né? São duas votações. A primeira acontece na terça, você tem que aguardar um interstício, né, um prazo de mais 10 dias, e aí na outra terça-feira seguinte, vota-se em segunda votação. Apesar que, se nós rejeitarmos, né, porque o vereador que apresentou a propositura precisa de 12 votos para aprovar. São 2/3 para você mudar a lei orgânica municipal. Se na primeira votação a matéria for rejeitada, nem tem a segunda votação, ela vai para o arquivo. Mas eu sou contra o aumento do número de cadeiras justamente pelo momento. A gente fazendo um esforço tremendo para economizar recursos, mandar esses recursos para a prefeitura, para serem utilizados para a população, aí me vem um vereador e propõe um aumento de cadeiras na Câmara, ou seja, indo na contramão daquilo que pensa a sociedade. Presidente, rapidamente, estamos chegando no final do Hora Geral. Os aniversariantes de hoje, produção, muito rapidamente. Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Presidente Edilson Dias, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço a todos. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Um abraço assim forte. Tchau.